Queridos irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui mais uma vez pregando a palavra de Deus. Estamos aqui anunciando o verdadeiro Ide de Jesus. O Senhor Jesus Cristo nos incumbiu a pregar o Evangelho. E nós estamos aqui, mais uma vez, pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus que é poderosa para salvar, que é poderosa para corrigir, advertir, convencer o pecador a se arrepender. Então, vamos que vamos, pregando o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesta oportunidade agradecer a presença de todos e começar aqui um novo assunto, que é falando, de algo maravilhoso bíblico que você vai amar, gostar e saborear. Nós queremos agradecer a presença da missionária Áquila, nossa filha primogênita, a missionária Áquila, juntamente com o evangelista Tiago e o nosso netinho do coração, cabelos caracolados, Samuel Barbosa. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, Pai do Senhor, boa noite. Saúde para vocês aí, toda a sua família. E nessa oportunidade, nós queremos apresentar em Gênesis, capítulo de número 11, algo de grande relevância para cada um de nós. Nós iremos aprender sobre a primeira rebelião organizada contra Deus. Iremos aprender também, o hebraico chama de Bara Sefet, que é a pureza dos lábios, lábios limpos, como está escrito lá no profeta Isaías. Iremos aprender que Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 1 até o versículo 9, significa o portal dos deuses. Que na realidade eles ali estavam construindo uma cidade e também construindo um grande templo em forma de uma pirâmide, que na realidade os arqueólogos chamam de zigurate. O que é um zigurate? É uma pirâmide com degraus que vai subindo, e cada vez que esses degraus vão subindo, vai afunilando o topo daquele edifício, daquela pirâmide, que na realidade sempre nós falamos sobre o assunto da confusão das línguas, sempre falamos que o povo desejava construir uma escada até os céus, para topar os céus e alcançar os céus. Na realidade, quando lemos Gênesis capítulo 11, versículo 1 até o versículo 9, não é bem a intenção, o objetivo e o significado
do portal dos deuses, que é o Babel, que depois o nome é mudado para Babilônia, na realidade o desejo não era esse. O desejo deles não eram eles, como seres humanos, construir uma pirâmide de degraus, chamada zigurate, para topar os céus e chegar nos céus. Não. Eles desejavam construir essa pirâmide, sim, com degrau, sim, mas na realidade o desejo deles era que os deuses descesse por essa zigurate e viesse conversar com eles e atender a eles, seres humanos. Então não era os seres humanos que queriam subir e tocar no céu. A intenção era construir o zigurate para que os deuses lá do alto, nas nuvens, descesse para atendê-los e conversar com eles. A ideia era essa, o objetivo era esse. Queremos dar bem-vinda à nossa irmã Laine Moreira. Paz do Senhor, boa noite, saúde, Laine, para você e toda a sua família. Laine Moreira. Saúde, Laine, para você e toda a sua família. Queremos dar bem-vindo à nossa irmã Tânia Fernandes. Pai do Senhor, boa noite. Saúde, Tânia, para você e toda a sua casa. Queremos também aqui dar bem-vindo ao evangelista Tiago. Saúde, Tiago, para você e toda a sua família, toda a sua casa. Então vamos falar também sobre o panteão, né? O que é panteão, né? Templo dedicado ao conjunto de deuses, né? Quando você constrói um templo dedicado ao conjunto de deuses, você na realidade está construindo um panteão. E na realidade era isso daí que eles estavam construindo, né? Adorar vários e vários deuses. Isso também irritou o coração de Deus. Então, Babel, porta para a confusão, né? Eu também quero explicar para você quantas vezes Deus desceu à terra, você sabe? Pois é, eu vou apresentar para você. Quantas vezes Deus desceu à terra? Você sabe quantas? 10 vezes. 10 vezes Deus precisou descer à terra para resolver problemas pecaminosos do homem, da humanidade. E essas 10 vezes que Deus desceu à terra, foi qual? Como? Quando? Vou explicar para você futuramente aqui no decorrer da mensagem, né? Vamos aprender também que é melhor a divisão do que a apostasia coletiva. Vamos aprender também que o zigurate, a Babel, a torre, a pirâmide construída era para realizar culto aos astros. Cultuar aos astros. Astrologia, né? Ainda hoje tem crente que acredita em horóscopo, né? Tem crente que não é doutrinado, que não vai à escola bíblica dominical, que não entende de nada e ele acredita no horóscopo. Acredita, tem crente que acredita. É impressionante como tem crente desavisado, ingênuo. Ah, pastor, meu signo é Capricórnio, meu signo é Áries, Touro, Escorpião. Como é que um crente que conhece a palavra de Deus consulta horóscopo, astrologia,
Isso é macumba dos astros, feitiçaria. Isso é pecado. A Bíblia condena essas práticas. Então, por favor, você que é crente, passe a frequentar a escola bíblica dominical, passe a frequentar o culto de ensino, culto de doutrina. Aprenda que a consulta aos astros é consultar os demônios. E vamos aprender também que era um culto aos corpos planetários, né? Os homens regem, mas Deus domina. Isso é a conclusão que chegamos na história de Babel, o portal dos deuses. Vamos também conhecer um homem chamado Nirode. Esse homem, ele deseja ser lembrado para sempre. E ele se opõe a Deus, vira inimigo de Deus. Deus manda multiplicar, crescer e se espalhar sobre a face da terra. Aí ele faz o contrário. Ele não quer multiplicar, ele não quer crescer nem se espalhar. Ele quer se amontoar. E foi onde Deus juntou a Trindade. Pela primeira vez aparece a Trindade reunida nos céus, dizendo: desçamos. Desçamos. Quando na realidade o zigurate, aquela pirâmide em espiral, que cada vez mais vai crescendo, aumentando sua altura e afunilando, ela, na verdade, o interesse ali era construí-la e deuses descerem pelas escadas, pelos degraus, né, do zigurate e atender a necessidade daquela coletividade, daquela comunidade, daquele povo que estava ali reunido. Na realidade, isso aconteceu de verdade, porque Deus, o próprio Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, desceu para atender não a necessidade deles, mas resolver o problema que eles estavam causando. Um problema sério. Qual era o problema? Se tornaram inimigo de Deus. Deus falava uma coisa, eles faziam outra. Desobedeceram, se tornaram orgulhosos, insubmissos, se achavam. E Deus humilhou a todos. Vamos aprender nessa história linda e maravilhosa. Gênesis capítulo 11, versículo do 1 ao 9, do 1º ao 9. E ali você encontra o relato da Torre de Babel, que na realidade significa o portal dos deuses. Então, é isso que iremos estudar precisamente, com muita calma, com muito carinho, e aprender a palavra de Deus. Deus diz a Abraão e também a Davi que seus nomes serão lembrados para sempre. Nisso, Nirode se torna inimigo de Deus, deseja também ser lembrado como Abraão e como Davi, e ali ele se opõe a Deus, criando uma cidade e uma torre. Tem muita gente que pensa que eles construíram apenas um zigurate. Na realidade, eles construíram
um zigurate, que era o templo de adoração a deuses em forma de pirâmide, e também ao pé da pirâmide estava uma grande cidade. Uma cidade de pessoas que não aceitavam a ordem de Deus. Deus espalhou, porque unificados estavam provocando desordem. Assim como nós separamos crianças que estão se comportando mal. Quando tem várias crianças em um local se comportando mal, a primeira coisa que um professor ou professora faz é separar as crianças para que cause ordem no recinto, né, no ambiente. Então, ali é como se tivesse crianças reunidas, pecando, desobedecendo, insubmissas, desobedientes, e ali Deus separou todos para que parassem com aquela desordem. Então nós iremos aqui estudar esse assunto maravilhoso, que o tema é o portal dos deuses. O significado original de Babel. O portal dos deuses. O homem propõe, mas Deus dispõe. Nunca esqueça disso e guarde no profundo do seu coração. O homem faz o que pode, mas Deus faz o que quer. O homem faz o que pode, mas Deus faz o que quer. O que quer, Deus faz. Nós encontramos o comportamento do homem nos dias atuais, o homem se achando, né? O homem se acha. O homem, ele se acha e ele pensa que ele pode, que ele é o Todo-Poderoso. Já existem doutrinas por aí dizendo que o homem é um Deus. O homem deseja ser Deus. A Bíblia diz que essa adoração é uma adoração e um pensamento e uma doutrina de procedência satânica e maligna. O homem não é Deus, nem um deusinho. O homem não pode se achar Deus. Não creia em homens malignos que escrevem literatura até dizendo que Deus está morto. Não creia em doutrinas satânicas, dizendo que o homem pode se tornar Deus, dizendo que o homem pode tudo. O homem é Deus. O homem é um Deus. Isso é uma doutrina satânica, antibíblica e maligna. Ela provém dos tempos de Nirode, inimigo de Deus. Um homem inimigo de Deus. Nirode era inimigo de Deus. E juntou consigo uma nação. Dezenas e centenas e milhares de seguidores para se opor a Deus. Veja que Provérbios, capítulo de número 19, e o versículo 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você pode ter o propósito que tiver, mas o desígnio do Senhor
permanece. Onde está escrito? Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 21. Deus está trabalhando em seu mundo e cumprindo os seus propósitos, apesar dos planos e projetos dos pecadores. Mesmo a terra estando mergulhada em pecado, a terra está mergulhada na mentira, a terra está mergulhada na falsidade, a terra está mergulhada no pecado de Sodoma e Gomorra, a terra está mergulhada em aflição, em dores, mortes, angústias, desespero. Deus está trabalhando em seu mundo, porque esse mundo é de Deus, e cumprindo seus propósitos, apesar dos planos e projetos dos pecadores. Em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, que iremos estudar, registra 4 grandes acontecimentos: a criação do universo, a queda do homem, o dilúvio e a tentativa de construir a Torre de Babel. É o que iremos estudar. A tentativa de construir a Torre de Babel. Esses capítulos revelam que sempre que a humanidade desobedece a Deus, o Senhor julga o pecado e então sua graça oferece um recomeço. Sempre, sempre, sempre que a humanidade desobedece a Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele julga o pecado e a sua graça oferece um recomeço. A sua graça oferece um recomeço. É a graça de Deus que oferece um recomeço para o homem. Éramos pecadores, éramos mundanos, carnais, profanos, servíamos ao inimigo de nossas almas, vivíamos mergulhados no pecado, afastados de Deus, desobedientes, insubmissos, carnais, mundanos, praticando obras satânicas, servindo ao inimigo de nossas almas. Aceitamos a Jesus. Tomamos um banho de graça e ele oferece para cada um de nós o recomeço. Deus é tão maravilhoso, tão glorioso, tão misericordioso, tão bondoso, tão longânimo, que ele sempre, pela sua infinita misericórdia e graça, sempre ele está oferecendo um recomeço para a humanidade, para o homem, para o pecador. Adão e Eva pecaram, mas Deus vestiu-os e prometeu enviar ao mundo um redentor. O primeiro alfaiate da Bíblia foi Deus. Quando matou animais, tem que sempre ter o sangue para a remissão do pecado. Aí já aparece o sangue. Ele matou animais e com a pele dos animais fez roupa para Adão e Eva se vestirem. Eles estavam nus lá no jardim do Éden quando pecaram. E existe algo que temos que matar
concluir com: Bíblia não se lê, Bíblia se examina. Há muitas pessoas que dizem que a árvore proibida da ciência do bem e do mal, que Eva comeu e depois deu para Adão, orientada e aconselhada pela psicóloga a serpente do jardim. Ela é psicóloga, né? Satanás é psicólogo. Ele sempre bate. Satanás sempre atua na mente. Por isso que a Bíblia diz: esteja sempre, o apóstolo São Paulo, as vestes do soldado de Cristo Jesus sempre tem que estar com o capacete da salvação na cabeça, porque onde é que o diabo consegue convencer as pessoas? Aqui, ó, psicólogo, tem uma lábia, e nessa lábia maligna, como um psicólogo bom, uma oratória perfeita, um discurso perfeito, conseguiu convencer Eva a comer do fruto proibido. E desse fruto ela passou para Adão. Agora raciocina comigo: se Adão e Eva estavam com folhas de figueira cobrindo suas partes íntimas, o fruto que Eva comeu era maçã? Então ela comeu maçã e se cobriu com folhas de figueira? Dá a entender que o fruto era figos. E Deus, como o primeiro alfaiate, matou animais, cordeiros, ovelhas. Aí já entra a questão do sangue. Aí vem o sangue, a partir daí vem um sangue na lei mosaica, que viu que toda a lei mosaica o sangue não resolvia, só cobria. Aí surge Jesus, sangue de um justo. Quando diz o apóstolo São Pedro: fomos comprados pelo sangue de um justo, nem por ouro nem por prata. Sangue de Jesus, que purifica-nos de todo pecado. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que tira toda a nódoa do pecado. É o sangue. Sangue. Já cantou aquele hino? Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos. Então já começa o sangue ali, quando Adão e Eva estavam nus por causa do pecado. Então Deus mata animais, derrama sangue e cobre a nudez de Eva e de Adão no jardim do Éden. Deus vestiu-os e prometeu enviar ao mundo um Redentor. A promessa surge aí já, lá em Adão e Eva, a promessa do Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso irmão José Aparecido de Oliveira, paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo. Saúde, meu irmão José Aparecido de Oliveira, saúde para o senhor e toda a sua família. Vanilde, paz do Senhor, boa noite,
Saúde para você, Vanilde, e toda a sua casa. Saúde para o Kleber, nosso caminhoneiro aí de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Sidney, eu não sei pronunciar o seu sobrenome, eu acho que é Cagnete ou Canete. Que Deus te abençoe, Sidney. Paz do Senhor, meu amado. Boa noite, saúde, Sidney, para você e toda a sua família. Deus abençoe aí o nosso querido e amado irmão Milton Vilela. Saúde, irmão Milton Vilela, para o senhor e toda a sua família. Jesus te abençoe, homem de Deus. Irmão Milton Vilela, meu amigão do meu coração. Então, Adão e Eva pecaram, mas Deus vestiu-os e prometeu enviar ao mundo o Redentor. O Redentor é Jesus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror. Caim matou Abel, mas o Senhor enviou 7 para dar continuidade a uma linhagem temente a Deus. Os descendentes de 7 misturaram-se com os perversos descendentes de Caim, e Deus teve de limpar toda a terra com o dilúvio. Porém, Noé e sua família creram na palavra de Deus e foram poupados. Depois do dilúvio, os descendentes dos 3 filhos de Noé repovoaram a terra. No entanto, o recomeço com Noé acabou levando a uma das mais arrogantes revoltas contra Deus, já registradas em todas as Escrituras. Uma rebelião muito forte que nós encontramos em Gênesis, capítulo 11, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deus ordenou que os povos fossem férteis, que se multiplicassem e que se espalhassem por toda a terra, mas decidiram mudar para a cidade de Nirode, na Babilônia, e assentar-se ali. Está lá em Gênesis, capítulo 11, 8 em diante. Queremos dar bem-vindo à nossa irmã Maria Rodrigues. Paz do Senhor, boa noite, saúde para a senhora, minha irmã, e toda a sua família. Irmã Maria Rodrigues. Então, Deus ordenou que os povos fossem férteis, que se multiplicassem e que se espalhassem por toda a terra, mas decidiram mudar para a cidade de Nirode, na Babilônia, e assentar-se ali. Essa mudança representou uma rebelião explícita contra a ordem de Deus para que o povo se espalhassem. Ao que parece, Nirode desejava tê-los em sua cidade e sob seu domínio. Nirode era um psicopata, arrogante, presunçoso, vaidoso. Ele queria bater de frente com Deus. Deus deu uma ordem e ele, Nirode, não quis obedecer. Nilson Vieira, maestro, o homem é um maestro, um mestre, nosso evangelista, não sei se ele já é pastor, Nilson Vieira, homem de Deus. Pai do Senhor, boa noite. Saúde
evangelista Nilson, para o senhor e toda a sua família, maestro Nilson Vieira, grande homem de Deus, que nós amamos muito, o senhor e toda a sua família, viu? Prazer. Maria Rodrigues, paz do Senhor, mulher de Deus, Jesus te abençoe. Então, Nirode não aceitou o recado de Deus e Nirode desejou no seu coração fundar uma cidade. E essa cidade de Babel chama-se Babilônia, inimiga de Jerusalém, inimiga de Deus. Babilônia é um perigo. Babilônia é contra Deus. Adora ao anticristo. E Nirode coloca no coração, nesse coração de desobediência, de rebelião, construiu uma torre que nós sabemos que era um zigurate. Zigurate é uma torre em espiral que ela começa a sua base alicerce larga, muito grande, e à medida que vai topando nas nuvens, vai afunilando. É como se fosse em espiral, crescendo, até o topar os céus. Na realidade, eles estavam querendo, através desse zigurate. O zigurate, na realidade, era uma pirâmide para adoração, era um templo. Nirode construiu uma cidade e naquela cidade ele construiu uma torre, um zigurate, um templo. Zigurate era como uma pirâmide, exceto pelo fato de que cada nível acima era menor, vai afunilando, criando uma sucessão de degraus que permitiam subir até o topo. E eles pensavam consigo mesmo, Nirode e toda a sua comunidade. Nirode era o governador, era o rei daquela comunidade. Eles pensavam que através daqueles degraus do zigurate, os deuses iriam descer para atendê-los, quando na realidade quem desceu foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ali ficava um santuário especial consagrado a um deus ou uma deusa, ainda falando do zigurate. Ao construir essa estrutura, as pessoas não estavam tentando subir até o céu para destronar Deus. Antes, esperavam que o Deus, com D minúsculo, ou a deusa, com D minúsculo, que adoravam, descesse do céu para encontrar-se com aquelas pessoas, principalmente com o chefe, que era Nirode. Tanto a estrutura quanto a cidade eram chamadas de Babel. O templo, o zigurate, o templo, a pirâmide, como a cidade, eles eram chamados dois, cidade e templo, cidade e pirâmide, de zigurate, chamados os dois de Babel. E Babel significa portal dos deuses. Babel significa portal dos deuses. Essa história nós iremos estar falando, mas muito mesmo, porque é importante para nós aprendermos a palavra de Deus
Eu gosto muito de estudo bíblico e estou trazendo aqui para vocês, na realidade, um estudo bíblico acerca de Babel, o portal dos deuses. Então esse projeto de Nimrod foi um projeto contra a vontade de Deus e entristeceu o coração de Deus, e Deus convocou a Trindade Santa e disse: desçamos e iremos lá resolver. Eu sei que os irmãos conhecem a história de Babel mais do que eu. Conhece e conhece muito. Porém, eu estou trazendo fatos culturais, históricos, minúcias, detalhes que vai ajudar a você a conhecer mais profundamente. Se você também já conhece essas informações, você vai apenas reciclar.